Olá, pessoal. Nós estamos de volta com a psicóloga Ana Ruth Monteiro, contando o milagre que o Senhor fez na vida dela. Um milagre diferente daqueles que a gente está acostumado, né? A gente estava conversando e você falou aqui nos bastidores, né, Ana, que às vezes a gente quer o milagre do nosso jeito e às vezes ele vem de um jeito surpreendentemente diferente, né? E aí você falou, e agora? Depois que você vivenciou esse luto, como é que foi? O que mudou? Isso, depois que eu vivenciei, né, que eu comecei a ver, assim, esse é o filho que Deus me deu. Não é aquele que eu queria, né? E vamos aprender a lidar com esse filho, né? Vivenciar o que esse filho vai trazer de experiência. E foi só depois disso que eu comecei a ver o retorno. Uma das coisas que mais me marcou na vida foi quando ele começou a falar. O Gustavo começou a falar com 4 anos e isso foi muito bom porque a partir da fala dele eu fui entender, eu comecei a perceber que eu subestimava ele, porque como ele não falava, eu achava que os problemas dele eram maiores, eu achava que ele tinha muito problema de entendimento mental e à medida que ele começou a falar foi muito bom porque eu comecei a ver o retorno do que a gente estava construindo. E o Gustavo praticamente começou a falar, foi através da oração. Olha. Porque o Gustavo, eu sempre orei com ele. Uma das atividades que a terapeuta falava muito era de estar sempre falando para ele todo dia a rotina dele. Então eu usava isso através da oração. De manhã eu orava falando tudo que ia acontecer no dia e quando chegava no final do dia eu revia tudo que tinha acontecido no dia através da oração. E toda a experiência do Gustavo de desenvolvimento foi tudo dentro dessa questão de Deus. Então ele começou a falar através da oração, vendo a gente falando, orando. Um CD que marcou muito, foi um CD da Ana Paula Valadão, de Crianças Diante do Trono, que tinha um CD da menininha no computador que falava, mãe, mãe, a menininha começava chamando, ele começou me chamar, repetindo o CD que a gente colocava para ele ouvir. Então foi muito assim, muito alegre essas conquistas, né, quando ele começou a falar. Qual foi a primeira palavra? A primeira palavra dele foi mãe, né, quando ele começou a ouvir esse CD e ele começou a falar, mas antes disso até uma amiga foi me visitar em casa e ela mesma falou, Ana Ruth, o Gustavo tá falando. E eu falava assim, não, ele não tá falando. E ela começou a falar, ele tá sim. E aí eu comecei a pensar, falei assim, não é mesmo, ele começou a falar, mas a minha mente era tanto assim, nossa, ele não vai falar, ele não vai falar, muito difícil ele falar, né? Porque as próprias profissionais sabiam da dificuldade que ele teria. E quando ele começou a falar, nem eu estava acreditando. Então, assim, as primeiras palavras dele foi muita alegria. E a outra conquista, assim, muito forte foi dele começar a andar. Inclusive eu trouxe até uma foto, né, que, né, pode para vocês verem aí de casa, uma foto do Gustavo os primeiros passos dele. Então assim, ver ele andando os primeiros passos com 7 anos, ele ficava muito feliz, ele ficava numa felicidade, ele estar conseguindo andar e ele começou a andar também, foi na igreja, eu ensaiava as crianças, a gente começou a ensaiar para a cantata de Natal e eu coloquei ele para participar e o primeiro passo que ele deu, eu estava na frente e ele saiu do lugar dele e veio em minha direção, do nada. E nisso, quando ele começou, deu esse espaço todo, as crianças todas pararam, todo mundo começou a aplaudir, foi um dia de comemoração, né? E a segunda vez que ele andou também, a gente estava na igreja, no primeiro banco, eu chamava as crianças para ir na frente, e eu sentava no primeiro banco com ele, porque ele não ia até lá andando. Aí nesse dia ele estava sentado, o pastor chamou as crianças para ir na frente orar, ele levantou do primeiro banco e foi sozinho lá na frente. Então assim, todas as conquistas do Gustavo, as pessoas às vezes olham assim para as dificuldades. É muito gostoso quando você vê as conquistas. Eu lembro do dia que ele começou a engatinhar. A gente chegou de viagem de São Paulo. E a gente tirando as malas, eu coloquei ele sentadinho no chão e ele não andava, então onde eu deixava ele ficava. E eu lembro que eu comecei a tirar as malas do carro, quando a gente viu, ele do nada começou a engatinhar pela casa, entrando. Gente, aquele dia foi um maior dia de festa, porque a gente largou as malas, eu fiquei numa vibração, Gustavo, você tá engatinhando. Então assim, foi muita felicidade, assim, as conquistas do Gustavo traz muita alegria, porque para algumas pessoas são poucas coisas, mas pra gente é uma
uma alegria imensa de ver aquilo que não podia acontecer, e é muito passar a acontecer. vivenciado por vocês, esses momentos de alegria, de conquista, né? E é tudo compartilhado também, né? Assim, com os amigos. A gente tem um ciclo muito grande de amigos, então a gente conta para as pessoas das alegrias. Então, assim, cada conquista do Gustavo foi muito compartilhado com os amigos, a cirurgia que o Gustavo teve que fazer, os tratamentos, né? Tudo dele é muito conquistado. O dia que eu consegui matricular ele no Arthur Bernardes, para mim, foi até no dia do meu aniversário que eu consegui finalizar a matrícula. Assim, eu vi de Deus um presente. E eu continuava, sabe, buscando e falando, Senhor, cura meu filho, né? Os tratamentos foram acontecendo. E eu comecei a pedir, Senhor, cura meu filho para a glória do Senhor. Então a gente como cristão, a gente está sempre pedindo, Senhor, faz isso para a tua glória, manifesta a tua glória para que as pessoas vejam o teu poder, faz um milagre. E foi uma das coisas melhores assim que aconteceu na minha vida, foi quando eu estava orando, pedindo a Deus, e Deus um dia falou comigo em oração. E Deus falou assim, Ana Ruth, a minha glória é minha. Eu é que escolho qual é a forma que eu vou ser glorificada. Não é a forma que você quer. Porque na minha cabeça a forma seria meu filho perfeito, andando, falando, perfeito. Aí sim vai ser a glória. E Deus falou assim, não é essa glória que eu quero. Ele falou assim, a maior glória que eu quero é que as pessoas vejam o seu testemunho e que as pessoas vejam o testemunho da sua família. A maneira como você lida com esses problemas, a maneira como você lida com seu filho, a sua família lida com seu filho, as pessoas vão ver a glória de Deus através da sua vida e da sua família. Então foi aí que eu mais uma vez falei, Senhor, né, como que os planos de Deus, né? A Bíblia tem um versículo que fala, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Sim. Então eu vi assim que a minha vontade era uma. E as pessoas que convivem com a gente, sempre a gente ouve isso. O Cleiton é militar, a gente morou lá no Rio de Janeiro num ambiente de 400, né, militares que estavam morando no mesmo condomínio, e a gente era o único que tinha um filho especial, né, quando a gente estava lá, e a gente vê quantas pessoas têm uma família bonita, têm uns filhos perfeitos, e a gente vê tanta desarmonia, tanta desavença, né? E a gente que tem um filho especial com tanta luta no dia a dia, porque um simples ir ao banco com ele na rua, ir no shopping, é todo um evento, né, para sair de casa. A logística que tem que ser montada para a viagem. E a gente sempre bem, sempre feliz. Por quê? Porque a gente entendeu os planos e os propósitos de Deus. E a gente vê que ele é feliz. As poucas oportunidades que eu tive de estar com ele, ele é um garoto feliz. A gente olha pra ele o tempo todo, ele tá rindo, tá de cara boa. E eu lembro muito que quando ele estava na clínica, né, que a fisioterapeuta, a Fabiana acompanha o Gustavo desde dos 4 meses até hoje, a terapeuta ocupacional, todas elas falavam para mim assim, Ana Ruth, o Gustavo é o menino mais feliz daqui, ele é o que chega mais feliz. Então assim, o Gustavo, ele sempre manifestou a alegria que ele tem, ele gosta assim das coisas erradas, quando um trem cai no chão ele gosta, quando a gente passa num obstáculo correndo que eu não vejo, tudo ele ri. Então assim, para ele, tudo que tá na vida, ele é todo feliz, né? Ele muito tá fazendo quantos anos hoje? Hoje ele está fazendo 14 anos. Glória a Deus. E aí eu vejo assim, novos desafios. A vida é sempre cheia de novos desafios. Uma das coisas que eu aprendi muito com meu marido, né? Quando o Gustavo era pequeno, eu falava assim, Cleiton, como é que nós vamos fazer com esse menino? Será que ele vai casar? Nossa, quando ele era bebê, como é que vai ser? Vai ser tudo difícil. E o meu marido sempre falava, Ana Ruth, vamos viver o hoje. Ele falava assim, hoje não tá bom? Hoje tá bom. Qual que é o seu problema hoje com o Gustavo? O que tá difícil do Gustavo hoje? Então, assim, uma das coisas que ele mais me ensinou foi assim, vamos viver o hoje? O hoje tá bom, hoje ele tá indo pra escola, hoje ele tá bem. Amanhã nós vamos ficar felizes hoje. Depois da manhã nós vamos ficar... O ano que vem nós vamos estar felizes no dia. E aí eu falei assim, não é mesmo, porque eu tinha muita preocupação com o futuro. Como é que vai ser? Quando eu tiver com 60 anos, como é que o Gustavo vai estar? Quem que vai cuidar do Gustavo? E aí uma das coisas que eu aprendi, né, viver o hoje tá bom.
Amanhã vai ser outro dia, nós vamos vencer o dia de amanhã. E aí que eu comecei a ver, né, o quanto que Deus tem sido bom. E um dos versículos que me marcou nessa trajetória, eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, conversei com uma missionária lá, falando justamente com ela, você, olha, eu não tenho uma palavra de Deus, que Deus vai curar meu filho. Porque todo mundo chega pra mim, né, as pessoas assim, cristãs, elas chegam e falam, não, mas Deus vai curar seu filho. Eu já ouvi isso demais. Deus vai curar seu filho, Deus tem uns propósitos. Você espera que a bênção venha. E aí eu cheguei para essa missionária e falei assim, olha, eu não tenho essa certeza se Deus vai curar meu filho. Porque as pessoas falam, não tenho. Eu não tenho uma promessa de Deus que fala assim, o seu filho vai ser curado. Eu não tenho, eu não sei se ele vai ficar assim. E eu achei tão engraçado que essa missionária falou para mim assim, ah, você não tem, não? Eu falei, não, eu não tenho uma palavra específica. Ela falou assim, nossa, mas a Bíblia é cheia de promessa. A Bíblia é cheia de promessa. Então eu vou arrumar uma para você. Aí ela falou assim, tem uma promessa que foi feita para você. Diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu lembro que quando essa missionária falou isso, a palavra dela entrou assim no meu coração, que veio com uma flecha assim, eu falei, não é mesmo? Essa é a promessa que Deus fez para mim, que não importa o que eu passar, Ele fala, eis que estou convosco todos os dias. E eu tomei essa palavra, então todas as situações que eu enfrento, Ele está comigo todos os dias, até a consumação do século. É muito tempo, é muito tempo. E a partir dessa promessa, eu ajuntando, né, a convivência com meu marido, que ele é muito tranquilo, ele é assim muito seguro, o Cleiton, ele é muito constante, ele traça uma linha e ele vai naquilo, ele tem um humor. E ajuntando com essa convivência com o Cleiton, eu pude me entregar mesmo assim, aos cuidados do Senhor e confiar que, por mais que vem lutas na frente, né? Hoje o Gustavo está fazendo 14 anos, na adolescência, aí começa a transformação do corpo, eu tenho que agora trabalhar a questão da sexualidade, né? Abordar isso com ele, cuidar das manifestações, né? Que ele vai expressar, né? No público, em casa. Então, assim, são novos desafios. Ele, quando teve a cirurgia, que ele fez uma cirurgia nas duas pernas, há 4 anos atrás, ele nas duas pernas, ficou 15 dias com as duas pernas engessadas. Então, assim, já passou muita dificuldade com ele. Para explicar isso para ele, né? Para explicar, e assim, e sempre acreditando, eis que estou convosco, Deus está comigo, Deus está comigo. E essa foi a melhor promessa que eu recebi, né, de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E aí nós temos, né, muitas outras vivências, né, muitas situações aí para estar enfrentando no dia a dia. É que agora vai ser uma nova etapa, né? Vai recomeçar tudo com a adolescência, que é um jovem igual qualquer jovem de 14 anos. Tem as limitações, mas ao mesmo tempo tem o desenvolvimento, tem o crescimento, tem as curiosidades, né? De qualquer jovem de 14 anos. E depois, Ana, depois de todo esse processo de aceitação, hoje você, enquanto psicólogo, você pode ajudar outras mães, você pode ajudar outras pessoas que enfrentam essa situação, né? E como que é isso no seu dia a dia? Hoje você ministra palestras, alguma coisa assim? Como que é, de certa forma, um ministério mesmo, né? Passar isso para outras pessoas. A coisa, assim, que eu acho muito interessante é que aquilo que você vivencia, como eu já vivenciei situações de luto, né? Não foi fisicamente um luto, mas todas aquelas situações que eu passei de luto, aceitação da vida, acreditar que a vida pode ser diferente, a questão da gente não usar os problemas da vida como barreira para prosseguir, né? Eu teria muitos argumentos para falar, não dá. Coitada de mim, coitado, não dá, porque para mim é muito difícil. Então, assim, o fato de eu vivenciar e saber que isso é possível, fica muito mais fácil, sabe? De estar ajudando as pessoas, não só como psicóloga, mas como pessoa. Né? O que me enriquece na minha profissão não é a profissão somente em si, mas quem eu sou, a experiência que eu tive, né? Que me faz ser humana. Me faz entender a dor, porque eu também vivenciei uma dor muito grande, né? Me faz ver que é possível, porque quando chega uma pessoa para atender
e cada um tem o seu problema, a gente não tem como dizer que um problema é maior que o outro. Maior que o outro, né? né? O maior problema é o problema que é meu. E a gente vê as dificuldades, os problemas, eu olho e eu tenho certeza que tudo aquilo é possível, porque eu também passei por dificuldades, por lutas, né, por desafios, e eu sei que tudo é possível. Então, o fato de eu trabalhar, poder ajudar mães, né, muitas pessoas me procuram. Às vezes tem gente que eu atendo que não é nem no consultório. Às vezes eu tenho amigas que falam, Ana Ruth, eu conheço uma mãe que nasceu um filho agora, que está com uma dificuldade, o filho com um problema. Conversa com ela para mim. Então, às vezes eu ligo, né, às vezes para alguma mãe que eu sei que acabou de ter um filho. Às vezes algumas também me ligam, né, que como é que você fez? Como é que você procurou? Né? E eu ligo para essas mães, olha, então assim, eu tenho sempre uma palavra, porque o meu filho tendo 14 anos, foi um caminho longo, né? Um caminho de dificuldade, lutas, de desafios, né? Então, é um caminho, assim, que tem muita coisa para contar, né? De experiência. E com pouca coisa, com coisinhas... Eu lembro quando a minha filha mais velha nasceu, a Valentina, ela ficou encaixada já na posição de nascer desde os 7 meses. E ela nasceu prematura, ela nasceu com 8 meses de gestação. E como ela tinha ficado muito tempo encaixada, ela nasceu com o narizinho torto. O narizinho era grudadinho assim. Aí o médico falou comigo, não, daqui uns 2 dias volta, tá normal. Mas quando eu vi o narizinho torto, eu falei, nossa senhor, ela tem o narizinho torto, sabe? O narizinho torto, o que tem o narizinho torto, né? E aí a gente ouve a sua história, o seu testemunho, e vê que o narizinho torto não é nada. Não é nada. Realmente, nada. Mas a gente não é nada, a pergunta é para quem não é nada? Sim, porque a gente faz uma tempestade, mas né? assim, para mim pode não ser nada, mas para aquela pessoa que tá tendo aquela dificuldade do narizinho torto, para ela é muita coisa. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar as diferenças. Sim. Até porque se eu tiver essa minha história, eu vou às vezes pensar assim, eu vou, né, lidar com as pessoas e as pessoas vêm até mim, não, seu problema não é nada. É pequenininho. Não, isso daí não é nada. E na verdade a gente tem que entender que aquela minha história é minha. Sim. E com o outro, por mais que ele tenha um problema pequenininho, mas é uma dor que ele passa, é uma dificuldade que incomoda. Sim. Né? Ana Ruth, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho e volta para saber o final dessa história. Tá joia. É rapidinho.